Um. Olá, malta. Acho que a maior parte de vocês já me deve conhecer, mas o meu nome é Gonçalo Teixeira, sou membro da Sociedade de Debates da Universidade do Porto, e hoje vamos ter uma formação sobre estrutura de discursos. A formação vai estar dividida em 5 partes. A primeira é o que é isto da estrutura, para que é que ela serve, porque é que é importante. O segundo é falarmos um bocadinho sobre flagging. O terceiro, falarmos sobre estrutura de um discurso, principalmente um discurso mais construtivo. Em quarto lugar, falarmos sobre tiering de analysis, e sobre como organizar isso dentro de um discurso. E em último lugar, falarmos sobre estrutura de whips e estrutura de discursos mais refutativos. Um, Algumas destas coisas provavelmente não vos querem dizer nada neste momento. Espero que no fim da formação queiram dizer alguma coisa. Ao longo da formação eu vou tentar dar alguns exemplos de algumas coisas e pedir que vocês participem em alguns exercícios. Por favor, participem, por favor, interrompam-me, por favor, façam perguntas. Isto é muito mais interessante quando existe algum tipo de interação entre vocês e mim do que se eu estiver para aqui a falar para uma tela branca durante uma hora. Antes de começar a formação propriamente dita, inscrevam-se no Open Estou Além. As inscrições vão até ao fim da semana. Aproveitem, é um Open Online, é barato, é uma forma fixe de unir dois circuitos diferentes. Portanto, inscrevam-se. Ok, vamos começar com a formação propriamente dita. E a primeira parte é sobre o que é efetivamente esta coisa da estrutura. A estrutura de um discurso é, no fundo, a sequência barra o encadeamento das ideias que nós temos dentro desse mesmo discurso. Ou seja, é a forma como vocês organizam, como vocês sinalizam a organização das coisas que vocês estão a dizer dentro de um discurso de debate. Porquê que é particularmente importante vocês terem uma boa estrutura? Porque, no fundo, isso torna o vosso argumento muito mais claro, muito mais compreensível, muito mais fácil de entender, seja para vocês, que o estão a fazer, seja para a adjudicação, que o está a ouvir, e evita que vocês cometam algumas falhas que são bastante comuns em praticamente todos os discursos que eu vejo, principalmente nos iniciados, mas também na maior parte das pessoas mais avançadas e mais velhas, quando a estrutura não está propriamente bem feita. Estes problemas são vocês não provarem todos os burdens, ou seja, não provarem todas as coisas que necessitam de provar para que seja para que o vosso argumento se sustente. Porque é que a estrutura vos ajuda com isto? Porque a estrutura torna clara a estrutura, passa o pleonasmo, do vosso próprio argumento e, portanto, faz com que vocês consigam perceber quais é que são as premissas, quais é que são as coisas que vocês têm que justificar e como é que vocês conseguem ligá-las umas às outras para não se esquecerem de absolutamente nada. O segundo ponto é remover o fluff desnecessário que existe no vosso discurso. Vamos ser honestos, todos nós fazemos discursos que muitas vezes acabamos por passar demasiado tempo em determinados argumentos ou por passar demasiado tempo em exemplos ou coisas que são desnecessárias na maior parte das vezes. Ter uma boa estrutura e ter uma estrutura o mais organizada possível ajuda-nos também a identificar qual é que é esse fluff, essas coisas que são desnecessárias e, portanto, conseguirmos retirá-las. Para além disso, a estrutura também vos força a fazer as coisas que são importantes e essenciais existirem num argumento, nomeadamente provarem impactos, pesarem esses impactos, fazerem framing, explicarem quais é que são os problemas e quais é que são os mecanismos. Ter uma estrutura confusa pode fazer com que, vocês se esqueçam destas coisas, ou dois, mesmo que elas estejam lá, as pessoas acabem por não perceber e, portanto, o vosso objetivo com uma estrutura com uma estrutura boa, é de fazer com que o vosso discurso seja fácil de seguir e, portanto, fácil de acreditar. Deem uma mãozinha aos vossos adjudicadores e ajudem-nos a entender as coisas que vocês querem que eles entendam. Vocês podem ter muito boas ideias, e é por isto que a estrutura é particularmente importante para qualquer debater. Por mais boas ideias que vocês tenham, se vocês não tiverem estrutura e não tiverem uma forma clara e eficiente de comunicar essas ideias, elas ficam muitas vezes perdidas e muito difíceis de serem efetivamente compreendidas pela adjudicação e pelo resto do debate, e portanto tornam-se menos relevantes, menos fáceis de acreditar. Vamos a um exemplo de estrutura. Aquilo que vocês veem à vossa esquerda é um excerto de um livro de São Tomás de Aquino,
E aquilo que vocês veem à vossa direita é uma estruturificação mais clara do argumento que São Tomás de Aquino está a fazer. Qual dos dois é mais fácil de vocês compreenderem enquanto pessoas que estariam a ler este slide? Malta? A da direita. A da direita, certo? Isto é por duas razões. Porque torna muito claro quais é que são as premissas, ou seja, quais é que são as coisas que estão efetivamente a ser ditas e que efetivamente necessitam de ser provadas para chegarmos ao argumento, ou melhor, ao ponto final, que é de que existe uma primeira causa. E, em segundo lugar, para além de tornar isto mais claro, remove fluff e remove partes do texto que, no fundo, não são necessárias para este argumento, o que faz com que isto possa ser dito de uma forma muito mais concisa. E como vocês sabem, em BP vocês só têm 7 minutos e, portanto, concisão é uma coisa particularmente importante. Para além disso, isto é bom também para o próprio Tomás de Aquino, se tivesse escrito o argumento dele desta forma, porque isto torna absolutamente claro quais é que são as coisas que ele tem que provar. Isto torna claro que ele tem que provar que pelo menos uma coisa tem uma efficient cause, que todas as cadeias causais têm que ser ou circulares ou infinitas, ou ter uma primeira causa, etc, etc, etc. Ou seja, esta clarificação da estrutura do discurso, do texto, do que quer que nós estejamos a falar, faz com que seja mais fácil para a pessoa que o está a fazer de garantir que o faz de forma correta, eficiente, e também torna mais fácil a compreensão para quem está a ouvir. Antes de passar para flagging, alguma dúvida sobre a importância da estrutura? Vou assumir que isto quer dizer que não. Ok. Vamos então a flagging. O que é o flagging? O flagging, no fundo, e o título disto é que é importante dar bandeira, é que é importante vocês utilizarem bandeiras linguísticas, ou seja, palavras ou frases curtas, que deixam bastante claro para a adjudicação e para o resto do debate o que é que vocês estão ou vão fazer no futuro. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer duas coisas ligeiramente diferentes, dependendo da parte do discurso em que nós estamos a falar. No início do discurso, o flagging materializa-se particularmente de uma forma que eu gosto de chamar de road mapping, porque no fundo o que vocês estão a fazer é a criar um mapa para aquilo que vai ser o resto do vosso argumento. E, portanto, a forma como vocês devem utilizar flagging no início do vosso discurso é começarem com alguma coisa forte, com alguma frase que cativa desde logo a atenção da adjudicação, mas que ao mesmo tempo sintetiza aquilo que vocês vão tentar provar nos vossos discursos. Todos nós, provavelmente, que já debatemos há mais do que algum tempo, já vimos o discurso do Boceo, do Madame Share, the Global Poor all around the world, and no matter what they live, currently live under a dictatorship, certo? Isto é uma frase curta, ou relativamente curta, que torna claro o que é que ele vai provar. Ele vai provar que os pobres de todo o mundo vivem sobre uma ditadura e que, portanto, estão legitimados em utilizar qualquer tipo de coisa contra essa ditadura, nomeadamente a Revolução Marxista. A forma como vocês podem fazer isto, depois dessa frase que cative desde logo a atenção da adjudicação, é utilizarem esta estrutura que está aqui, que é, no meu discurso, eu vou fazer N coisas, primeiro A, depois B, depois C. O que é que isto faz? Isto, no fundo, cria caixinhas, ou seja, a caixinha do A, a caixinha do B, a caixinha do C, que permite que não só os outros oradores, mas também a adjudicação, já estejam à espera das coisas que vocês vão dizer no vosso discurso. E, portanto, isto cria alguns ponteiros que preparam essas pessoas para absorverem melhor os vossos argumentos. Isto faz com que, por exemplo, vocês comecem a argumentar o ponto A de que é de que, por exemplo, legalizar as drogas leva a mais saúde pública, para usar a moção clássica da legalização das drogas. Aquilo que isto faz é como quando vocês começam a falar sobre saúde pública, quando vocês começam a falar sobre os impactos na saúde das drogas, as pessoas já sabem ao que é que vocês querem chegar. Já sabem que vocês querem provar que a legalização vai melhorar a saúde pública e, portanto,
isto faz com que eles não fiquem às cegas, com que eles não fiquem a questionar-se constantemente, até vocês o dizerem explicitamente outra vez, o que é que vocês estão a tentar provar. Porquê é que isto é importante? Isto é importante porque vocês querem remover qualquer tipo de atrito que exista entre aquilo que vocês estão a dizer, entre a mensagem que vocês estão a tentar passar e aquilo que o adjudicador vai perceber. Se o adjudicador não souber onde é que vocês querem chegar com o ponto que vocês estão a fazer, ele vai ficar muito confuso e a questionar-se do porquê é que vocês estão a falar das coisas que estão a falar, o que faz com que ele provavelmente nem sequer preste tanta atenção àquilo que vocês estão a dizer, ou então vai estar a achar que aquilo não é relevante, porque vocês nunca lhe provam, nunca lhe explicam nenhum tipo de relevância, e só mais à frente é que percebe a relevância daquilo, mas entretanto já passou algum tempo e ele já não sabe exatamente as coisas que vocês disseram. Portanto, vocês fazerem este signposting ou este road mapping logo no início do discurso permita que já haja uma sementinha na cabeça do adjudicador que depois volta a ser ligada no momento em que vocês começam a falar desse argumento. Mas não basta fazer isto. Durante o próprio discurso, é importante vocês indicarem o que é que vocês estão a fazer. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando vocês começam, por exemplo, o ponto sobre legalizar drogas levar a maior saúde pública, vocês dizem, no ponto sobre saúde pública, 3 argumentos, ou 4 argumentos, ou o que quer que seja. Ou seja, vocês utilizam algumas destas frases curtas, como por exemplo, em resposta a OG, para dizer que vocês estão a responder a um argumento, ou um mecanismo, ou um impacto que é trazido pelo primeiro governo, ou porque é que isto é importante, ou como é que isto afeta X, para vocês explicarem quais é que são os impactos do mecanismo que vocês acabaram de dizer, ou porque é que isto é verdade, para vocês passarem de alguma coisa para um mecanismo que explica essa coisa. Tudo isto são frases que roubam-vos 1 microsegundo do vosso discurso, mas que tornam claro o que é que vocês estão a fazer em cada momento e, portanto, mais fácil de seguir e mais fácil de acreditar. Eu acho que alguém levantou a mão. Not sure. Tens uma pergunta no chat. Podem... Espera aí. Tenho que sair daqui e ir ao chat. Ok. Como fazer flagging se não entenderam muita emoção? Imagina... O estar... Espera, deixa-me manter no chat que é para o caso de haver algum follow-up. Isso, obviamente, se torna mais difícil ter qualquer tipo de estrutura argumentativa. Tipo, a estrutura argumentativa... Ter uma boa estrutura argumentativa implica que vocês sabem aquilo que vocês vão dizer e, portanto, que vocês entenderam a moção. Numa formação sobre geração de argumentos ou numa formação sobre como debater coisas quando não sabemos nada ou de análise de emoções, eu se calhar podia entrar um bocadinho mais nessa lógica de como entender a emoção e de como garantir que conseguem fazer o flagging para isso. Mas imagina, a nível de estrutura, aquilo que eu posso dizer é que basicamente e portanto, dentro do discurso, ou seja, nesta parte durante o discurso, basta, mesmo que não entendas a moção, desde que entendas o resto do debate e desde que entendas o que é que tu estás a fazer em cada momento, ou seja, se estás a provar um mecanismo, se estás a provar um impacto, se estás a pesar impactos, se estás a responder, consegues fazer na mesma este tipo de flagging interno, por assim dizer. Quanto ao road mapping, se não tens um caso ou se não sabes propriamente qual é que é o caso que queres fazer, é mais difícil de fazer esse road mapping, mas a minha dica é, tentem ao máximo não sair de um prep time sem uma estrutura das coisas que vocês podem fazer. Vocês podem não ter a certeza se são as coisas mais estratégicas a fazer naquela moção ou não, mas tentem ter uma ideia de que argumentos é que vão trazer, de que coisas é que vão fazer no vosso discurso já durante o fim do prep time, principalmente se forem uma primeira casa. Se forem uma segunda casa, obviamente que têm mais alguma margem de manobra. Eu não sei se isto responde propriamente à pergunta,
mas para dar uma resposta mais completa, acho que já tinha que entrar um bocadinho por a leitura de noção e geração de argumentos. Arthur, responde. Ok. Qualquer coisa depois também podes me mandar mensagem e eu tento falar mais fora da formação. É só para não estar a mudar um bocadinho o tema da formação. Ok. Sobre flagging, vamos, acho que é basicamente isso. Vamos passar então para a estrutura de um discurso. Todos vocês já sabem, provavelmente, qual é que é o adjetivo que é mais importante num argumento. Nós no secundário ou no ensino médio no Brasil, quando temos aulas de filosofia, provavelmente dizem-nos que um argumento tem que ser válido, tem que ser sólido, tem que ser logicamente, bom logicamente, o que quer que seja. Mas em debate, aquilo que é mais importante a nível de estrutura de um argumento é que efetivamente o argumento seja sexy. Ou seja, um argumento tem que ter necessariamente estas 4 coisas para ser um bom argumento de debate. A primeira é um statement. O que é que isto quer dizer? E vamos dar aqui um exemplo. É, por exemplo, esta casa, ou melhor, na moção, esta casa legalizaria todas as drogas. Um statement pode ser facilmente: legalizar as drogas leva a mais saúde pública. Ou seja, um statement é algo que torna claro e conciso o que é que vocês querem provar com o argumento que vocês estão a fazer e, portanto, funciona de uma lógica semelhante à do flagging, de preparar a adjudicação para a explicação que vem a seguir. A segunda parte da explicação é onde vocês efetivamente trazem os mecanismos que vos permitem provar esse statement, ou seja, como é que vocês passam desta lógica de legalizar drogas para a lógica de melhoras na saúde pública. O exemplo, apesar de não ser um substituto para a explicação e de não ser um substituto para a análise em geral, os exemplos têm uma importância relativamente grande, principalmente quando vocês começam a fazer argumentos mais complexos e que por vezes são menos palpáveis por serem mais abstratos ou sobre coisas com as quais as pessoas têm menos contacto. Aquilo que os argumentos fazem são, no fundo, uma cereja no topo do bolo argumentativo que vos permite materializar mais facilmente na cabeça das pessoas como é que a vossa explicação e como é que o vosso argumento funciona. Um exemplo para este statement podia ser alguma coisa do género de: reparem que muita da droga que é feita é cortada com veneno de ratos e coisas do género para permitir que seja feita em maior escala e a um custo mais baixo e, portanto, a partir do momento em que existe mais regulação neste tipo de drogas, nós conseguimos evitar que pessoas morram por consumirem veneno de ratos ou alguma coisa do género. Isto torna mais claro e mais palpável do que se eu só estivesse a falar de corte de drogas em geral ou etc. na explicação. No entanto, um só exemplo não faz um argumento, porque um exemplo é apenas isso, é um exemplo. É fácil arranjar contra exemplos, é fácil refutar exemplos, dizer que eles não são relevantes, é muito mais difícil refutar a explicação e dizer que ela não é relevante. E por fim, vem o impacto, que neste caso é explicarem o que é que acontece quando nós temos mais saúde pública, qual é que é a importância de nós termos mais saúde pública, ou seja, como é que a mudança que nós provamos, que é este aumento em saúde pública, efetivamente impacta e muda o mundo. Mas muitas vezes, e eu tenho esta experiência quase sempre que dou formações de argumentação básica e coisas do género, as pessoas dizem: ok, eu percebo que um argumento precisa ter estas coisas, mas como é que eu o organizo dentro do meu discurso, como é que eu organizo o próprio argumento? E é aí que entra uma coisa que é: um discurso não é só um argumento. Um discurso é uma coleção coesa e, portanto, com um objetivo principal, com um objetivo claro, que é, lá está, a frase que vocês dizem no início, ou seja, a framework, o ponto final que todo o vosso caso quer chegar. E que tem vários argumentos que acabam por suportar essa tese ou que acabam por ajudar-vos a provarem essa tese. E, portanto, no fundo, um caso ou um discurso é uma história. Todos os vossos discursos têm uma introdução, têm um desenvolvimento e têm uma conclusão,
como qualquer conto infantil ou como qualquer redação que vocês escreveram no ensino secundário. Ou seja, é nesta introdução que vocês acabam por fazer toda aquela lógica do road mapping e de prender logo a atenção da adjudicação, e é na conclusão, ou seja, tendencialmente mais próximo do último minuto de discurso que vocês têm, que vocês acabam por resumir o vosso debate por fazer ligações ao resto das coisas que estão a acontecer, seja alguma comparação final, seja algum pesamento final, seja explicarem novamente porque é que as vossas coisas são as mais importantes. Mas é principalmente no desenvolvimento que acabam por existir mais algumas confusões a nível discursivo, mas isto funciona, again, exatamente como uma história para crianças. Quando vocês desenvolvem o vosso caso e desenvolvem os vossos argumentos, vocês precisam, no fundo, de me provar que existe algum contexto, que o mundo funciona de determinada forma e que isso dá origem a algum tipo de problema. Qual é que é esse problema? E a partir do momento em que vocês têm um problema definido, ou seja, alguma coisa que vocês querem resolver, por exemplo, no caso das drogas, que existe um risco de saúde pública que é, efetivamente, esse consumo de droga não regulada ou não legalizada, e vocês apresentam-me uma solução, que são os vossos mecanismos, e depois uma explicação das consequências ou dos efeitos no mundo dessa solução. Isto traduz em debate através de uma estrutura que é o que nós chamamos de linear flow. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que todos os vossos discursos devem ter mais ou menos esta estrutura. Vocês devem começar primeiro por explicar qual é que é o problema, qual é que é o framing, ou seja, o contexto do mundo e a forma como o mundo funciona, que faz com que esse problema seja sequer possível de ser discutido. Em segundo lugar, vocês explicam porque é que esse problema surge, ou seja, quais é que são as coisas, as causas, as raízes que fazem com que esse problema acabe por existir no mundo. O terceiro ponto é como é que esta moção resolve ou piora, se vocês forem à oposição, por exemplo, esse mesmo problema, ou seja, como é que vocês passam dessas causas e resolvem essas causas ou pioram essas causas. E é para isto que vocês utilizam mecanismos, ou seja, que vocês ligam esta causa a algum tipo de outcome que acaba por existir no mundo, a algum tipo de mudança. O quarto ponto é vocês provarem porque é que é importante que essa mudança ocorra, ou seja, qual é que é o impacto dessa mudança, qual é que é o impacto dos vossos mecanismos. E, só para deixar claro, impactos não precisam de ser necessariamente impactos práticos ou utilitários, podem ser impactos puramente psicológicos ou puramente principiológicos, são igualmente válidos. E em último lugar, vocês comparam porque é que esses impactos são mais importantes do que outros, ou seja, porque é que os outcomes da vossa solução são os melhores outcomes que poderiam existir. Isto é o que nós chamamos de weighing, sopesamento, pesagem, o que vocês lhe quiserem chamar. Porque é que cada um destes passos é muito importante na estrutura que vocês utilizam num discurso? O 1 e o 2 são particularmente importantes porque vocês não podem fazer um argumento se a adjudicação não perceber o porquê de vocês o estarem a fazer. Ou seja, quando nós falamos de qual é que é o problema e porque é que ele surge, isto no fundo serve para explicar à adjudicação e para tornar absolutamente claro à adjudicação que existe alguma coisa que necessita de ser resolvida. E esta questão da necessidade é muitas vezes particularmente importante, porque isto acaba por já ajudar aqui à importância do impacto e etc. O segundo ponto, ou seja, o ponto 3, é particularmente importante porque vocês precisam de mostrar esta mudança. Vocês não podem estar a debater sem que haja algum tipo de mudança no mundo, porque no fundo, isso não é comparativo, e 2, vocês não vão ganhar nenhum debate se não conseguirem mudar absolutamente nada, ou se pelo menos não provarem que existe uma probabilidade de vocês conseguirem mudar alguma coisa, again, a nível consequencialista, a nível deontológico, o que quer que seja. Ou seja, este terceiro ponto do mecanismo é aquilo que faz com que efetivamente vocês consigam provar alguma linha de ação dentro da moção que vocês estão a debater. O ponto 4 e o ponto 5
tornam-se também particularmente importantes, porque se vocês não me mostram essas consequências dessa mudança, se vocês não me dizem o que é que essa mudança faz no mundo, o porque é que eu, enquanto adjudicador, me devo importar com ela, eu não vou perceber porque é que eu quero saber dessa mudança, porque é que é importante mudar o mundo, por mais que eu possa perceber que existe um problema, eu não percebo porque é que é esta a mudança que me faz acreditar que vocês conseguem fazer alguma coisa quanto a esse problema. E o Linear Flow, no fundo, ajuda-vos a garantir que vocês fazem todas estas três coisas dos vossos argumentos e dos vossos discursos. O Linear Flow, porque é que ele se chama linear? Porque, no fundo, aquilo que vocês estão a fazer é ir de um ponto A, que é um ponto que é o problema, ou seja, a coisa que vocês identificam como sendo o objetivo da moção, o objetivo de resolução da moção, e um ponto B, que é aquilo que vocês querem provar no fim, é o impacto que vocês querem provar no fim e sopesar contra todos os outros impactos, mas o Linear Flow obriga-vos a fazerem isto de uma forma linear, sem andarem a saltar para trás, a saltar para a frente, a saltar para argumentos anteriores ou para argumentos seguintes. Isto torna particularmente mais fácil de seguir e, portanto, de apontar ou de entender só enquanto adjudicador o que é que vocês estão a dizer e para onde é que vocês querem ir. Isto e também torna para vocês mesmos terem esta linha bem definida de coisas que precisam provar, fazer com que vocês não se esqueçam de provar nenhuma delas e, portanto, voltando àquilo que estávamos a dizer aqui em cima, de se esquecerem de coisas essenciais. Isto garante que vocês não se esquecem deste framing, garante que vocês não se esquecem do impacto, garante que vocês não se esquecem do mecanismo. Isto não garante que os vossos mecanismos, impactos ou weighing são bem feitos, mas garante que, pelo menos, se vocês seguirem esta estrutura, eles estão lá e depois é só melhorar a forma como vocês os fazem do que serem obrigados a inseri-los quando não estão habituados a inseri-los. Vamos então a alguns exercícios Amor, sobre... antes de Diz-me. prosseguires para exercícios, tens dúvidas no chat? Ok. Ok. Como é que eu posso reconhecer qual é que é o problema mais importante para fazer o caso mais competitivo? Tem algum tipo de checklist? Pronto. Isso acaba por, again, já ser um bocadinho mais dentro de uma lógica de estratégia de debate do que propriamente de estrutura. Mas aquilo que é importante vocês quando vocês estão a tentar identificar problemas é olhem para a moção, tipo, sublinhem as palavras que estão na moção e elas provavelmente vão-vos dizer alguma coisa. Ou seja, quando nós estamos a falar, por exemplo, de legalização das drogas, há vários problemas que podem aparecer daqui. Pode aparecer o problema de saúde pública, pode aparecer o problema de violência dos cartéis, por exemplo, pode aparecer vários outros problemas que existem dentro deste tipo de debate. Aquilo que vocês e o Linear Flow, infelizmente, não permite ajudar nisto, mas a rule of thumb, a regra ou a heurística para decidirem qual é que é no fundo o problema que é mais estratégico de vocês correrem, é pensarem ao contrário, ou seja, pensarem qual é que é o problema que o outro lado vai provavelmente correr e quais é que são as formas como eles vão tentar dar frame a que o problema deles seja mais importante do que o vosso. Se vocês conseguirem criar um framing que prova com maior facilidade ou com maior plausibilidade que o vosso problema é efetivamente o mais relevante, e depois aqui entram novamente comparações e jogarem com probabilidades e com importâncias e coisas do género, ou com vulnerabilidade, por exemplo, para provarem que o vosso problema é mais importante do que o outro. Mas, pronto, para além disso, para além dessa lógica de pensar quais é que são os outros problemas e tentarem ranqueá-los de acordo com a facilidade, com a importância, etc., não há propriamente muito mais coisas que eu consiga ajudar, pelo menos right now.
Acho que é isso. Posso passar para os exemplos? Ok. Vamos passar para os exercícios, então. Primeiro exercício tem uma moção que é: esta casa baniria a publicidade de bebidas alcoólicas. E aquilo que eu quero que vocês façam é que façam um linear flow disto. Ou seja, qual é que é o problema que esta moção, e já agora, voltando atrás só para responder um bocadinho mais à Lucy, tendencialmente quando as CAs colocam uma moção, elas colocam porque há algum problema que elas querem falar. Há alguma coisa que está a acontecer no mundo que faz com que elas queiram falar disto, há alguma gosto nicho de alguma das CAs que faz com que ele ou ela queiram falar nisto, e portanto, tendencialmente, esses serão também os problemas mais estratégicos, porque são os problemas que acabam por dar origem à moção. Alguém me quer dizer qual é que é o problema central que dá origem à moção: esta casa baniria a publicidade de bebidas alcoólicas? Alguém levantou a mão, não sei quem é, mas força. Eu acho que é tipo devido a você ter, por exemplo, um mundo onde as pessoas têm muito mais ansiedade, depressão e tudo mais, as pessoas elas vivem uma vida muito mais corrida, você meio que tem como se fosse uma válvula de escape tipo para essas bebidas alcoólicas, e a publicidade ela faz com que você se sinta muito mais motivado a tipo beber, sabe? Ainda mais a sociedade que ela é muito mais influenciável e tem esses transtornos muito mais aparentes. Ok, portanto, o problema é que, no fundo, existe um consumo excessivo de bebidas alcoólicas, certo? Malta, podem-se desmutar e responder. Eu vou... Eu posso, Sim, sim. Ok, eu posso fazer uma coisa um bocadinho diferente. força. Porque, sim, existe um consumo excessivo de bebidas alcoólicas e isso é 100% razoável, mas e se eu quisesse dizer que em vez de apresentar isto de uma forma tão generalista, dissesse: eu acredito que hoje em dia existe um problema de consumo excessivo de bebidas alcoólicas entre adolescentes, e eles são particularmente influenciáveis, especialmente por imagens atrativas, coisas semelhantes, e então quando nós fazemos publicidade a bebidas alcoólicas, muitas vezes essa publicidade apresenta-se como: repara, esta bebida faz de ti uma pessoa mais sociável, associas isto a festa, etc., ter alguma forma de popularidade. E então, o que eu diria é que, agora já estou a elaborar um bocadinho mais, mas eu diria que, tipo, se nós olhássemos, por exemplo, o stakeholder adolescentes, e existe um problema de consumo de álcool em adolescentes, se calhar era capaz de ser um bocadinho mais interessante do que, as pessoas são alcoólatras, Ok, em geral. podemos ir perfeitamente por aí. Ou seja, qual é que é o problema aqui? O problema que a Bi está a apontar é de que existe um consumo excessivo de álcool por parte dos adolescentes, certo? É este o problema. Qual é que é a causa que nós estamos a apontar aqui, Bi? Hoje em dia, adolescentes têm problemas de socialização, seja por questões. Sucinto. Miúdos têm problemas de socialização quando lhes vendem a bebida como uma forma de ser popular, eles acabam por consumir mais. Ok, portanto, o problema é há consumo excessivo por parte dos adolescentes. A causa é esta publicidade toca em, na subjetividade, na manipulabilidade, nem sei se isto é uma palavra, destes jovens, e torna as bebidas alcoólicas muito mais apelativas para eles, certo? Esta é a causa do problema. É que a publicidade torna as bebidas alcoólicas mais apetecíveis para os jovens. Qual é que é o mecanismo que nós conseguimos ter aqui? Ou seja, qual é que é a forma como nós mudamos o mundo a partir do momento em que estamos a banir a publicidade de bebidas alcoólicas?
Bi, Desculpa, podes repetir. Estava ocupada. qual é que é, ou seja, qual é que é o mecanismo aqui? Ou seja, qual é que é a forma que a partir do momento em que nós banimos a publicidade de bebidas alcoólicas, A partir do momento nós em que resolvemos esta causa, ou nós mudamos esta causa? tu nunca vais acabar com adolescentes a beber álcool, obviamente, mas a partir do momento em que ah, acabas com a publicidade, retiras um mecanismo de manipulação social que incentiva os jovens a beber. Ok, portanto, o mecanismo no fundo aqui é banir a publicidade faz com que a subjetividade e a manipulabilidade destes jovens seja menos afetada porque não há alguma coisa a dizer consome bebida alcoólica, é fixe. Isto leva a um impacto. Ou seja, qual é que é esse impacto? Qual é que é a mudança que acontece no mundo? Existem razoavelmente menos jovens a beber. Exato. Existem menos jovens a beber. Ou seja, aquilo que nós... pode-se fazer dois impactos no fundo aqui. Um é de que existem menos jovens a beber. O segundo é de que os jovens que bebem menos porque têm menos publicidade a ser bombardeada neles. Ou seja, isto no fundo são dois mecanismos ligeiramente diferentes que vos levam a dois impactos de redução do consumo de bebidas alcoólicas. E depois aquilo que vos cabe fazer enquanto debaters é pegarem neste impacto, a redução da bebida alcoólica, e dizerem porque é que isto é o impacto mais importante em comparação com os outros impactos que foram trazidos ou com que vocês preveem que venham a ser trazidos dentro deste debate. Isso é o way. Pronto. Acho que este exercício fica por aqui, porque ainda temos mais alguns também. Mas vamos começar a falar sobre tiering de analysis. O que é que nós queremos dizer com tiering? No fundo, tiering de analysis é vocês darem vários níveis de análise, ou seja, várias razões, ou vários mecanismos, ou vários impactos, ou seja, várias coisas que vos acabam por ajudar a provar o ponto e a provar algum tipo de mudança face a algum problema que vocês identificam no debate. Gonçalo, só um segundo. Podes ler o chat, Diz-me. por favor? Com efeito da publicidade ou se... Esperem aí, onde é que o chat começa? O problema é incentivar a beber. Sim, no fundo, o problema não é o incentivo à bebida, o problema é o consumo da bebida. A causa é que é a publicidade incentivar no fundo, incentivar esse consumo da bebida. Sim, claro que não é somente por causa da publicidade e é cultural. Tipo, isto aqui não necessitam necessariamente ser bons argumentos, malta. Tipo, isto é só uma forma de exemplificar como é que vocês podem adotar isto. Obviamente que todos estes argumentos têm refutações e têm contra-argumentos e têm coisas desse género. Se são desejáveis ou se veem quais é que são os componentes. Claro, ou seja, tipo, uma outra coisa que vocês poderiam dizer é de que a própria publicidade acaba por reduzir a informação que as pessoas têm e por influenciar muito mais as pessoas. Mas vamos continuar sobre tiering de analysis. Aquilo que nós fazemos quando estamos a argumentar muitas vezes e quando somos iniciados é que nós não damos razões suficientes para as coisas que estamos a dizer. Nós não justificamos as coisas que estamos a dizer, nós falamos de atores e depois não desenvolvemos como é que esses atores acabam por afetar o debate, mas mesmo quando já somos mais velhos e quando já estamos mais habituados a argumentar, muitas vezes temos dificuldade em organizar estes tiers, em organizar estas razões, porque às vezes elas são bastantes e nós queremos só adicionar mais razões e mais razões e mais razões para ser cada vez mais difícil que o outro lado consiga refutar aquilo que nós estamos a dizer e refutar em toda a complexidade daquilo que nós estamos a dizer. No entanto, há formas de vocês organizarem este tipo de estrutura.
principalmente duas, a depender da forma como vocês identificam as causas dos problemas. Se vocês identificam várias causas para os problemas, aquilo que vocês podem fazer é falar da causa 1, arranjar um mecanismo que muda a causa 1 e explicar qual é que é o impacto dessa mudança da causa 1. Explicar qual é que é a causa 2, arranjar um mecanismo que explica uma mudança na causa 2 e qual é que é o impacto dessa mudança na causa 2, etc, 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 dependendo do número de causas que vocês têm. Por outro lado, se vocês só têm uma causa, mas têm várias formas de mudar essa causa, isto pode querer dizer que vocês têm vários atores, ou que vocês têm vários contextos diferentes em que estas causas funcionam de formas ligeiramente diferentes, aquilo que vocês podem fazer é dar uma causa, explicar como é que ela causa o problema que vocês estão a falar, darem vários mecanismos que acabam por permitir com que esta causa mude, e portanto é neste tipo de coisas que vocês provavelmente vão ouvir pessoas como o Ruman ou como o Nicky a dizerem 3 razões estruturais ou 3 mecanismos para isto e coisas assim do género. E no fim apresentam quais é que são os impactos, que podem ser um só impacto, ou seja, todos os mecanismos podem levar para a mesma mudança, ou podem ser vários impactos, ou seja, cada mecanismo levar para mudanças diferentes, e vocês explicam esses impactos e pesam esses impactos. Existem muitas formas de vocês fazerem este tiering, ou muitas razões para as quais vocês podem fazer este tiering de análise. A primeira é vocês terem várias causas para um problema, e portanto é puramente esta aqui. A segunda é vocês terem vários incentivos, ou seja, várias coisas que incentivam de formas diferentes a resolução, ou os mecanismos, ou o que quer que seja. A terceira é vocês terem vários atores, ou seja, existirem várias pessoas que são relevantes numa determinada moção e que vão agir de forma diferente, e portanto os mecanismos sobre como é que elas resolvem as causas, ou as causas que causam este particular problema para cada um desses atores podem ser diferentes. Por exemplo, a União Europeia, ou a NATO, ou Portugal, ou os Estados Unidos, ou a China numa moção de relações internacionais. Vocês podem ter vários contextos. Podem ter países desenvolvidos e países em desenvolvimento, podem ter, por exemplo, o norte de Portugal e o sul de Portugal, podem ter contextos económicos mais favorecidos ou mais desfavorecidos, etc, 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 que fazem com que estas coisas funcionem de forma ligeiramente diferente entre eles, e que, portanto, é importante vocês terem este tipo de divisão e este tipo de estrutura para tornar claro sobre que contexto é que vocês estão a falar em cada momento e como é que estes contextos, como é que estes mecanismos interagem dentro desses contextos. Porque, por exemplo, por vezes vocês podem até ter coisas que são contraditórias se fossem no mesmo contexto, mas que pelo facto de estarem em contextos diferentes acabam por ser complementares e não contraditórias, e é particularmente importante vocês deixarem isso claro para a adjudicação não dizer que vocês estão a ser contraditórios quando na realidade vocês não estão. Outra coisa que vocês podem ter são vários time spans, ou seja, estes mecanismos ou estas causas são diferentes a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, etc, etc. Ou então vocês podem ter impactos de segundo grau, que no fundo são impactos que são gerados a partir de outros impactos de outros mecanismos, e portanto isto permite-vos fazer uma espécie de encadeamento de impactos e de argumentos que dá muito mais robustez ao vosso caso. Vamos então a 2 exercícios muito rápidos de tiering. O primeiro é com a moção: esta casa legalizaria todas as drogas. Eu já vos dei alguns exemplos de coisas para esta moção, mas vamos então tentar identificar um problema, 3 causas e um mecanismo para cada uma destas causas. Não precisamos de 3, basta 2, para ser honesto. Alguém me quer arranjar um problema para esta moção? O consumo de droga é desnecessariamente perigoso. 3 causas para isto. Mesa. Número 1, dizemos que a maior parte das pessoas que consomem não consomem de forma informada devido a um tabu existente. Número 2, dizemos que o consumo de droga é muitas vezes utilizado para alimentar desnecessariamente redes de crime organizado que acabam por colocar a vida das pessoas, tanto que consomem como que vendem, em risco. Número 3. Além do mais, a droga é cortada muitas vezes com
substâncias altamente nocivas para a saúde, sem as pessoas estarem cientes disso. Como é que nós resolvemos estes 3 problemas, Mesa? Primeiramente, dizemos que quando as drogas são legalizadas, nós temos alguma forma de quebra do tabu. Isso significa que as pessoas já têm mais a vontade para serem informadas e consomem de uma forma tendencialmente melhor. Número 2, a partir do momento em que legalizamos a droga, dizemos que já não é possível fazer dinheiro de forma ilegal com ela, porque agora ela é vendida por produtores, abastecedores, o que é que seja, que sejam minimamente certified, ou seja, estamos a tirar dinheiro ao crime para conseguir tirar vidas através da droga. Número 3, pelo facto destas empresas serem certified e terem algum incentivo ao lucro, mas também não só terem incentivo ao lucro, também serem regularizadas pelo Estado, a droga tem algum mínimo de garantia de qualidade, o que significa que agora é mais segura para a população. Muito obrigada, Gonçalo, muito orgulho em propor. Ok, obrigado, Vi, pela excelente intervenção. Estão lá o problema, as 3 causas, os mecanismos e os impactos. A única coisa que eu diria era para mudares a ordem como tu fazes, porque tu estás a fazer causa 1, causa 2, causa 3, mecanismo 1, impacto 1, mecanismo 2, impacto 2, mecanismo 3, impacto 3. O que tu estás a fazer é a dar uma causa, saltar para a causa seguinte e depois é que tu voltas ao mecanismo da causa 1. Era muito mais fácil de seguir o teu discurso se a estrutura que tu usas fosse problema. Causa 1. Existe falta de informação por causa de um tabu. Como é que nós resolvemos isto? Nós resolvemos isto porque, a partir do momento em que legalizamos todas as drogas, nós permitimos que exista mais informação sobre isto, etc, etc, etc. Ou seja, o que isto faz é com que tu estejas sempre a falar do mesmo tema, sem estares a saltar entre causas e entre mecanismos, e torna o teu discurso particularmente mais claro, principalmente quando estas causas são coisas mais complexas ou estes mecanismos são coisas mais complexas. Faz sentido? Faz muito sentido. Ok. Vamos então passar ao segundo exemplo, que é de vários agentes. A moção é: esta casa proibiria o financiamento da União Europeia a Estados-membros antidemocráticos. Alguém me quer dizer qual é que é o problema que existe aqui? Ou seja, qual é que é o problema que esta moção se propõe a resolver? Alguém levantou a mão, eu não consigo ver quem, mas força. O crescimento, o que essa moção está querendo resolver é o crescimento exatamente de ideias de regime democráticos que são contra a democracia. Ok, pronto. O problema é que existem dentro da União Europeia efetivamente regimes que têm estas práticas antidemocráticas ou que são antidemocráticos, certo? Qual é que é a causa desses problemas? A causa desses problemas, e não necessariamente é a única causa, é a existência de figuras antidemocráticas dentro destes países. Ou seja, por exemplo, o Orbán na Hungria, ou a Turquia não faz parte da União Europeia, mas, por exemplo, o Erdogan, etc, etc, etc. Giorgia Meloni na Itália, o que quer que seja. Ou seja, o que causa é que nós temos é a presença destas figuras com poder que têm algum tipo de capacidade de decisão e que fazem com que estes Estados-membros da União Europeia tenham políticas e práticas profundamente antidemocráticas. Que mecanismos é que nós podemos utilizar para resolver esta causa? E um mecanismo por agente diferente, ou seja, existe um agente diferente que está envolvido em cada um destes mecanismos. Não precisam de ser 3, bastam 2. Ok. Por exemplo, um dos mecanismos que nós podemos dizer, ou um dos agentes que nós podemos utilizar, são as próprias personagens antidemocráticas. Ou seja,
A partir do momento em que nós cortamos o financiamento da União Europeia, estas figuras acabam por ter menos capacidade de fazer as coisas que querem fazer e, portanto, tendencialmente, como eles querem ter esta capacidade financiada pela União Europeia de cumprir os seus programas ou de cumprir as coisas que querem fazer, acabam por ter menos capacidade ou acabam por ser dissuadidos de ter estas práticas antidemocráticas. Força. Não sei quem é que foi. Oi. Uma questão. Tendo em conta que estamos a falar de incentivos, eu há algum tempo atrás tinha ouvido falar de uma coisa chamada The Authoritarian State Bargain, que é uma ideia muito simples que as pessoas estão mais ou menos à vontade com Estados autocráticos, desde que esses Estados autocráticos lhes deem, eles chamam isso amenities, mas alguns confortos. A partir do momento em que nós estabelecemos, por exemplo, existe o problema que estes Estados antidemocráticos estão dentro da União Europeia. Nós podemos dizer que conseguimos resolver isso pelo simples facto de eles ainda serem, de certa forma, dependentes da União Europeia. Então, não é tanto no sentido de agradar àquilo que são os objetivos geopolíticos dos líderes autocráticos. Podemos dizer que, mais do que isso, também estamos a apertar ou a retirar alguns confortos à população e a fazer com que a população também se insurja contra esses líderes. Isso é uma possibilidade, certo? Exato, e era esse exatamente o segundo mecanismo que eu ia falar, que é o segundo agente, que são as populações desses Estados. Ou seja, o segundo agente que acaba por contribuir para uma mudança desta causa são as próprias pessoas que acabam por ter menos benefícios da União Europeia à custa da existência destas figuras antidemocráticas. Ou seja, o que é que nós fazemos aqui? Nós dividimos, dentro da mesma causa que acaba por ser mudada, vários vetores ou vários agentes que acabam por ter incentivos a mudarem a partir do momento em que nós cortamos ou proibimos o financiamento da União Europeia a esses Estados-membros. Alguma dúvida sobre tiering analysis? Como é que impactavas isto? Desculpa, esta é uma pergunta um bocado diferente de tiering analysis, mas como é que impactas isto sem ser altamente irrealista? Porque eu não acredito que eu consiga dizer este tipo de situação faz com que nós deixemos de ter um Orbán na Hungria. Eu posso dizer, e não é mais estrategicamente seguro, na minha análise, eu dizer, ok, existe esta possibilidade de impacto e eu posso dizer que nós podemos efetivamente retirar o Orbán do poder como um todo. Mesmo que isso não aconteça, o mais provável de acontecer é que ele agora passe a ser um bocadinho menos anti-autocrático. Aliás, menos autocrático. Sim. Imagina, eu não estou a dizer que estes são os argumentos mais estrategicamente bem feitos para esta moção. Isto é só um exemplo de estrutura de como aplicar isto a vários agentes. Não necessariamente isto são os melhores argumentos alguma vez já feitos na humanidade, mas sim os impactos seria não um fim dos Estados-membros antidemocráticos, mas sim uma redução da presença da antidemocracia desses Estados-membros. Mas podemos discutir isso melhor depois da formação, se quiseres. Claro. Obrigada. Ok. Vamos então falar de estruturas de whips e de refutações. A maior parte dos discursos que vão utilizar diretamente o linear flow são discursos mais construtivos e discursos que acabam por, no fundo, estar a tentar provar algum determinado ponto. No entanto, é importante nós também falarmos um bocadinho da estrutura mais dos segundos discursos ou dos discursos mais refutativos e mesmo da própria refutação para os primeiros discursos que acabam por também ter que fazer alguma. Vamos então começar com dois tipos de whips. Em geral, existem duas formas como vocês podem estruturar um discurso de whip. E, again, tudo aquilo daquela lógica de um discurso é uma história e etc. continua a aplicar-se aqui, mas isto são, no fundo, macroestruturas que vocês podem utilizar para organizar os vossos whips. A primeira macroestrutura é a ideia de fazerem um whip por equipa ou by team. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que vocês dividem o vosso discurso em pelo menos 3 partes, que é vocês provarem porque é que vocês superiorizam a cada uma das outras equipas de forma individual e sequencial.
quais é que são os prós disto? Os prós é que vocês tornam particularmente claros porque é que vocês ganham cada uma das comparativas dentro do debate, o que facilita a adjudicação, por exemplo, quando está efetivamente a decidir a call, a dizer vocês ganham ao primeiro governo, vocês ganham à primeira oposição. O problema disto é que muitas vezes, e principalmente quando existe bastante repetição por parte de equipas do governo ou coisas do género, esta estrutura também acaba por ser particularmente repetitiva, porque vocês precisam de estar a dizer que vocês ganharam ao primeiro governo por razão A, B e C, e que quando chegam ao segundo governo acabam por ter que voltar a dizer que ganharam ao segundo governo por razão A, B e C, porque eles fizeram um argumento bastante similar que tem exatamente os mesmos problemas. A segunda macro forma como vocês têm de fazer whips é um whip por clash ou by clash. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que vocês vão organizar o vosso discurso não pelas equipas que vocês estão a atacar, mas sim por um conjunto de clashes ou embates, ou seja, coisas que estão em discussão entre cada uma das equipas e provar porque é que vocês ganham cada um deles. Muitas vezes existem mais do que 3 clashes ou do que 4 clashes num determinado debate. E, portanto, isto implica que vocês também tenham muitas vezes o trabalho de decidir quais é que são os clashes que existem, quais é que são os clashes que garantem que vocês conseguem ganhar o debate se vocês ganharem esses clashes e explicarem porque é que esses são mais importantes do que os outros ou porque é que os outros são, por exemplo, worst do debate, ou seja, que acabam por não ter relevância ou acabam por ser deadlocks entre duas equipas e acabam por não contribuir para a vitória de nenhuma das equipas. Os prós disto é que, no fundo, vocês têm menos repetição e têm mais engajamento com o vosso próprio caso, porque tendencialmente o vosso caso acaba por ter que estar dentro destes clashes. Se vocês acham que o clash económico é um clash vencedor, por exemplo, na moção das drogas, e vocês nunca engajam durante os vossos discursos com esse clash económico, vocês vão perder esse clash e vão acabar por provavelmente perder o debate, ou pelo menos não ganhar o debate. Um problema grande deste tipo de estrutura é que muitas vezes acaba por ser menos claro porque não se percebe comparativamente a cada uma das equipas como é que vocês acabam por ganhar a cada uma delas. Isto exige que, para mitigar este problema, por assim dizer, isto exige que vocês tenham muito trabalho de explicar cada clash, onde é que ele existe, que equipas é que engajam com esse clash, etc, etc, etc. E, portanto, a forma como eu sugiro que vocês tentem fazer... e só antes disso, outro problema também do by clash é que isto implica que existam clashes claros dentro do debate que vocês estão a fazer, senão vocês provavelmente vão ter bastante dificuldade em efetivamente encontrá-lo. Isto é particularmente mais crítico em salas mais baixas ou em salas com mais iniciados que ainda não estão habituados a identificar estes pontos ou que têm menos estratégia de debate e que, portanto, tendencialmente vão falar de coisas mais ou menos centrais ao debate, mas tendencialmente numa sala boa, um whip por clash será ainda mais fácil de fazer do que um whip por equipa. Mas, como em quase tudo da vida não é binário e, portanto, existe uma outra forma de fazer as coisas, a melhor forma de vocês fazerem provavelmente é a secret third thing, fazerem ambas estas coisas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que vocês fazem um whip em geral por clash, vocês identificam quais é que são os clashes, vocês explicam quais é que eles são, como é que eles engajam com cada uma das equipas, dão wash aos clashes que não são importantes, mas reservam parte do fim do vosso discurso para fazerem um mini whip por equipa. Ou seja, vocês no fim de fazerem este whip por clash, vocês dizem, por tudo isto, porque é que nós ganhamos ao primeiro governo? Porque é que nós ganhamos à primeira oposição? Porque é que nós ganhamos ao segundo governo? O que é que isto faz? Isto, se vocês conseguirem ligar isto que vocês trouxeram antes e aos vossos argumentos, isto não só torna particularmente mais claro para a adjudicação porque é que vocês ganham em cada um dos clashes, mas como é que cada uma das outras equipas, de acordo com o vosso ponto de vista, acaba por engajar e por ganhar ou perder
cada um destes clashes e torna particularmente claro porque é que vocês superiorizam a todas elas dentro deste debate ou deste conjunto de clashes que vocês estão por fazer. Sobre o IPS, alguma pergunta? Só ver só uma coisa no chat. Gonçalo, o que é WASH? Explica, por favor. Um wash é basicamente vocês limparem alguma coisa do debate. Ou seja, imaginem que existe um clash sobre sei lá, agora não me estou a lembrar de nenhum, mas por exemplo no inaugural da SEDUP que nós tivemos há alguns tempos, uma das coisas que eu tentei fazer no meu WIP foi dar wash a todos os impactos práticos, porque no fundo, ou seja, todos os impactos consequencialistas, porque o nosso caso era um caso principiológico em que não importavam todos esses clashes de saúde, ou os clashes económicos, ou os clashes de segurança, e portanto nós tentamos, se conseguimos ou não é outra questão, dar wash a esses classes, a explicar porque é que eles não são importantes ou porque é que eles não são debate winning, por assim dizer. Ficou claro? A Lucy levantou a mão. Força, Lucy. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, os tipos de whips que eu faço são como de bots, que é como eu diz qual é, como, por exemplo, o clash e como cada câmara tem como diferentes formas de provar isso. Mas o problema é como, por exemplo, que eu faço isso, mas também explico por que não existem esses problemas, por exemplo, comigo, mas isso é como difícil de seguir para, por exemplo, não somente novice, sino também como quando é debate, tem, por exemplo, juízes cansados e isso, porque é como muito movimento. Você qual tipo de whip acha que é como o mais sencillo para esse tipo de situações, quando estão cansados, que é como eliminatórias e isso? Imagina, eu acho que um whip por equipa, ou by team, é tendencialmente mais seguro, porque tu tens menos probabilidade de esqueceres de alguma coisa ou de teres que no fundo explicar estes. Isso é efetivamente mais difícil para iniciados ou para adjudicadores mais cansados ou o que quer que seja. Mas aquela lógica que estava aqui no início de flagging e de signposting em resposta ao opening government ou porque é que isto é importante e etc. Isto são tipos de frases que podem ser utilizadas dentro de qualquer um destes dois whips para os tornar particularmente mais claros nesse tipo de cenários. Mas tendencialmente, se tu estás mesmo preocupada em garantir que é completamente claro porque é que tu ganhas todas as comparativas que existem naquele debate, o ideal é o team by team. Obrigada. Principalmente Gonçalo, se o debate for mais confuso. Força. Queria saber, assim, como que você encaixa da melhor forma a diferenciação com a primeira casa? Ainda mais depois que saiu o novo manual, né? Eu acho que ficou um pouco mais flexível para você construir mais no IP, novas caracterizações, essas coisas que antes ficaram um pouco meio cinza, assim, agora ficaram mais claras que você pode fazer, né? Como que você encaixaria, então, tipo, diferenciação primeiras casas no meio dessa comparativa by clash, by team? Ok. Pronto, disclaimer, antes de responder, eu ainda não consegui ler o novo manual, ou melhor, ler as alterações todas do novo manual, porque pronto, os últimos dias têm sido relativamente corridos, porque vou viajar amanhã e tinha coisas para... Tinha uma reunião importante hoje, mas portanto, no que está escrito no manual dos europeus / do Mundial do ano passado, quando, tipo, em team by team é relativamente claro, ou seja, quando tu chegares ao ponto em que estás a falar do teu primeiro governo,
ou da tua primeira oposição, fazes essa diferenciação. Em termos de organizar em que parte é que isso acaba por ser mais importante, ou melhor, é que isso acaba por ser feito, se é mais no início, se é mais no fim. Aquilo que eu tendencialmente faço, e aqui existem várias escolas, por assim dizer, de formas de fazer, é perceber se quem está a ganhar o debate é os governos, ou seja, se é a minha, por exemplo, assumindo que eu sou o whip de governo, se é a minha primeira casa do governo ou se é a oposição. E aqui depois tu tens outra escolha, que é, tu podes tentar começar pelas equipas que tu achas que estão mais fortes no debate e, portanto, tens mais tempo para conseguir refutá-las melhor, e se chegares à equipa que está menos forte, acabas por ter menos, mesmo que tenhas menos tempo, acaba por ser mais fácil conseguires ainda comparar ou refutar um bocadinho com eles. Esta é a forma como eu tendo a privilegiar. Há pessoas que preferem fazer ao contrário, ou seja, despachar logo as equipas que são mais rápidas de despachar, entre aspas, e seguir depois tempo para as equipas que são mais difíceis. Isto acaba por depender um bocadinho da vossa organização de tempo e da forma como vocês preferem mesmo debater e organizar o vosso tempo. Mas aqui tendencialmente é perceberes quem é que está mais forte, se é a tua primeira casa, se é o outro lado do debate, e a partir daí decides se falas primeiro das oposições ou se falas primeiro da tua primeira casa. Não convém fazer intertwine, ou seja, colocar a nossa primeira casa no meio das duas casas do outro lado, porque isso acaba por criar alguma confusão. Quando falas de um backlash, continua a existir, ou seja, para mim o ideal é fazer na mesma no fim aquela lógica de team by team, em que volta a aplicar-se exatamente esta lógica que eu estava a falar, mas mesmo dentro da parte do clash by clash, é identificar quais é que são os clashes em que a vossa primeira casa efetivamente trabalha, e quando estão a falar desse clash, explicar porque é que a forma como vocês provam esse clash, ou a forma como ou os impactos que vocês trazem dentro desse clash são mais importantes, há agentes mais vulneráveis, o que quer que seja, e pesarem dentro desse clash ou desses clashes, porque pode haver mais do que um clash com a vossa primeira casa, e pesarem isso e explicarem porque é que vocês ganham mais nesse clash. Faz sentido? Faz. Eu só fico meio confuso, assim, principalmente em relação ao novo manual, né? Que você falou que você ainda não teve tempo de ler. Porque, igual, às vezes você identifica da sua casa alta alguns fardos, né? Que eles não cumpriram de argumento, de própria moção. E aí eu fico meio confuso se vale a pena, por exemplo, eu identificar logo nisso no meu discurso de whip esses fardos, tentar preencher esses fardos para meio que flipar esse argumento para mim, né, de alguma forma, ou não, se eu meio que só ignoro e só aponto os fardos como uma forma, tipo, eles foram ineficientes, logo, às vezes, por exemplo, a minha extensão é uma extensão horizontal, entendeu? Então, não necessariamente ela foi baseada em preencher aqueles fardos. Então, eu fico meio confuso, assim, sobre como proceder com a diferenciação da casa alta, sem ser necessariamente sopesando, tipo, centralidade, impacto, essas coisas, sabe? Tipo, mais, né, questão de completude, de vertical e etc. Pronto. Again, quanto ao manual novo, não posso dizer propriamente muita coisa, porque só saiu ontem e eu não consegui ler. Mas, tendencialmente, se tu estiveres a fazer uma extensão vertical, ou se a extensão que a tua equipa está a fazer é vertical ou analítica, aí é particularmente importante tu, quando estás a falar da tua primeira casa, seja dentro de um clash, seja enquanto primeira casa num team by team, é importante identificar esses clashes e explicar como é que ou tu ou o teu parceiro de debate, idealmente o teu parceiro de debate, conseguem cumprir esses burdens ou esses fardos que não são cumpridos por parte da equipa, e explicar a importância de cumprir esses fardos. Ou seja, pesar essa importância também é particularmente importante, porque explica-te porque é que a extensão analítica é uma extensão suficientemente válida, no fundo, para ganhar esse debate. Quando é uma extensão vertical, no fundo, não é tão importante explicar porque é que vocês preenchem esses fardos
porque não é, no fundo, o vosso trabalho ou aquilo que vocês estão a tentar fazer, mas é explicar-vos porque é que esses fardos são importantes no sentido em que tornam o argumento deles menos plausível do que o vosso, menos impactante do que o vosso, etc, etc, etc. Faz sentido? Fez sim, obrigado. Ok. Desculpa mesmo, não consegui falar sobre as mudanças do novo manual, mas é que não consegui mesmo ver ainda. Pronto. Só para terminar, vamos falar um bocadinho sobre refutação. E eu gosto de dizer que a refutação é um prato que se serve frio. Da mesma forma como nós temos o sexy para falar da argumentação, a refutação também é análise e também tem algum tipo de estrutura ligeiramente diferente, que é o que se chama de ICE. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o primeiro passo para vocês refutarem alguma coisa é vocês identificarem aquilo que vocês estão a refutar. Vamos imaginar a noção do esta casa baniria ZUS. A forma como vocês podem identificar, e não é só dizer, por exemplo, no argumento sobre a falta de espaço dos animais, como é vocês utilizarem frases efetivamente completas e que tornam claro para a adjudicação de que argumento é que vocês estão a falar. E, portanto, vocês aqui podem dizer alguma coisa do género de quando o primeiro governo diz-nos que ao banir ZUS nós vamos reduzir a dor que é sentida pelos animais porque nós damos-lhes mais espaço para eles viverem fora das gaiolas de um zoo. Ou seja, vocês resumem rapidamente aquilo numa frase, aquilo que é o caso deles. A segunda parte é vocês criticarem esta frase, ou seja, dizerem eles falham em considerar que determinada coisa, eles assumem que determinada coisa quando não deveriam assumir, eles têm uma falha lógica, etc, etc, etc. E a terceira parte é vocês explicarem quais é que são as consequências dessa crítica, nos impactos que eles trazem, no pesarem com esses impactos e, no fundo, explorarem e darem a mão à adjudicação e guiarem a adjudicação pelas consequências da crítica que vocês estão a fazer. Porquê que o linear flow continua a ser importante mesmo na refutação, apesar de vocês provavelmente não irem utilizar uma estrutura exatamente igual ao linear flow quando estão a refutar? Porque apesar de ele ser tendencialmente construtivo, ele permite-vos entender os argumentos e entender as falhas dos outros argumentos. E, portanto, quando vocês estão a tentar identificar qual é que é a falha, qual é que é o argumento e tentar identificar alguma crítica que vocês possam fazer a esse argumento, é útil vocês utilizarem o linear flow para identificarem qual é que é o problema que eles identificam, qual é que é as causas que eles identificam, quais é que são os mecanismos que eles trazem, quais é que são os impactos que eles trazem e quais é que são os pesos que eles trazem. E a partir daí vocês conseguem perceber quais é que são as coisas que falham, quais é que são as coisas que estão menos provadas, quais é que são as coisas em que vocês precisam de efetivamente dar target com a vossa refutação e, portanto, falta um mecanismo, apontem que falta esse mecanismo, critiquem essa falta de mecanismo e expliquem as consequências dessa falta de mecanismo, ou seja, como é que isso afeta a plausibilidade do argumento deles, como é que isso afeta a relevância do argumento deles, quando o impacto é fraco, por exemplo. Se vocês virem que eles têm tiers e que, portanto, utilizam algum tipo destas estruturas ou alguma coisa assim do género, vocês também podem organizar a vossa refutação por esta estrutura, ou seja, vocês podem refutar primeiro esta sequência causa 1, mecanismo 1, impacto 1, depois refutar a sequência causa 2, mecanismo 2, impacto 2, depois refutar a sequência causa 3, mecanismo 3, impacto 3, ou então podem chegar aqui a uma estrutura desta forma e vocês falam da causa 1 e refutam um mecanismo 1, mecanismo 2, um mecanismo 3 de forma sequencial, ou seja, mesmo a estrutura que é utilizada pelos discursos construtivos para construir, pode ser utilizada para vocês, para organizar a vossa refutação e a vossa destruição desse discurso, tendencialmente com mudanças de ordem, porque nem sempre a ordem como eles fazem os mecanismos deles é a mais importante ou a que vos dá mais jeito em termos de refutações. Antes de terminar, alguma dúvida?
Pronto. Eu depois vou disponibilizar estes slides. Tenho aqui alguma bibliografia, tanto em vídeo, de um vídeo sobre estruturação de argumentos e sobre linear flow, da Jacqueline Kwan, que está no YouTube, recomendo. Têm portanto, um texto sobre linear flow de uma plataforma que é o Build a Case, e tem também uma sobre identificar e estruturar refutação, que utiliza o linear flow, e portanto no fundo é este último slide, que está também no Build a Case. Recomendo lerem isto, tem mais algumas coisas que eu não consegui propriamente falar na formação. Dito isto, espero que tenham gostado. Inscrevam-se no Estou Além, e qualquer coisa, estão mais do que à vontade para me chatear sobre estrutura ou sobre outra coisa qualquer.